falar Obrigada. sobre esse tema de suma importância. Para Sim. quem não conhece Seduc, Seduc é uma empresa de consultorias educacionais e workshops. A gente trabalha com vários workshops, tanto nas escolas quanto na nossa sala própria. Tá? Temos os serviços de psicopedagogia clínica e institucional. Nesse serviço, nós trabalhamos com crianças com dificuldades de aprendizado e com transtornos específicos. Além disso, trabalhamos também com reforço escolar, né, de todos os segmentos, com todos os componentes curriculares. A Seduc trabalha com uma equipe de mediação escolar, caso alguém tenha interesse de uma mediadora escolar para o seu filho com necessidades especiais, acione nós da Seduc, que nós temos profissionais capacitados e experientes para indicar. Né? A Seduc vem fazendo cursos presenciais e online. Nesse momento de pandemia, estamos parados com os cursos presenciais e, por enquanto, estamos trabalhando com os cursos online. Hoje, inclusive, aconteceu o curso de gamificação e engajamento com o professor Leonardo, módulo 1 e módulo 2. Teremos o próximo no dia 5. Então, quem não fez hoje, ainda dá tempo de se inscrever para o do dia 5. Será incrível. E lembrando também que teremos uma live sobre inclusão na quinta-feira, dia 3, às 18h30, com a Deise Serra, doutora e pós-doutora especialista em inclusão, né? Então, quem também tiver interesse, dia 3, estaremos aqui. Gostaria agora, nesse momento, de agradecer aos nossos parceiros da Seduc, que é o curso Estude e Aprove, é um curso de reforço escolar aqui na Vila da Penha. Nosso parceiro está aqui conosco também nessa live, nesse momento. Gostaria de agradecer também a parceria da editora UOC. Quem entrar lá no nosso site, www.ccduc.com.br, tem um código abaixo da foto da editora UOC, e você acessando esse código, você consegue comprar livros na editora com 30% de desconto. Então, aproveita, passa lá no nosso site, pega o código. Também gostaria de agradecer a parceria do curso IES de idiomas aqui de Vista Alegre. O curso IES também está deixando uma promoção e brindes para quem acompanha a Seduc. Então, quem está aqui nessa live e quiser ganhar brindes do curso IES, descontos especiais e exclusivos para quem está aqui nesse momento, entre em contato com o nosso telefone, que está na nossa bio aqui no Instagram, que é o 21 98229 3949. Fala com Leandro Garcia. Tá? Ele vai passar o link para você concorrer a brindes do curso IES em Idiomas e ganhar aquele desconto exclusivo da Seduc. Hoje, então, nós estamos aqui com muito prazer recebendo a Cláudia, doutora, né? Doutora em Educação, Literatura, doutora em Italiano, diretora da equipe de acessibilidade da UFRJ. Então, hoje estamos aqui recebendo a Cláudia Fátima, professora doutora. Hoje, entrar nas universidades não é um processo muito fácil, né? Não é fácil para as pessoas que são típicas, quanto mais as neuroatípicas e as portadoras de deficiências, né? Então, os direitos básicos são garantidos por lei para essas pessoas. A inserção de pessoas com deficiências em instituições de ensino superior é repleta de desafios, né? Ainda se conta com a questão aí da estrutura das universidades,
né? Se elas estão prontas para receber essas pessoas portadoras de deficiências, né? Então, a Cláudia hoje está aqui para nos falar um pouquinho sobre essa questão. Cláudia, você pode, por favor, se apresentar? Quem é a Cláudia Fátima? Como a sua trajetória acadêmica começou? O que motivou você hoje a ser doutora em educação, né? E hoje como diretora de uma das universidades mais bem conceituadas do Rio de Janeiro, que é a UFRJ. Então, agora o canal da Seduc é todo seu. Fale um pouquinho sobre você. Obrigada, Cris. Eu dou boa noite primeiro, né, para todos. E queria dizer da minha felicidade de estar aqui, de compartilhar esse momento, né, de discussão de um tema que é bastante importante para nós, professores, e para toda a sociedade. Mas eu quero dizer que eu não estou sozinha nessa empreitada, não. Eu tenho a Amélia, que é a diretora-geral, Amélia Rosauro, da DIRAC, Diretoria de Acessibilidade da UFRJ, e eu sou a diretora adjunta, mas nós temos uma parceria incrível. Então, temos muito trabalho, trabalhamos muito, porque é uma questão bastante recente, a questão da acessibilidade nas universidades. E de uma certa forma, a universidade, como todos nós temos, a UFRJ é uma universidade imensa, né? Nós temos quase 60 mil alunos de graduação, Cris. E dentre professores e funcionários, né? Então, somos a maior universidade do Brasil. Há 2 semanas saiu o ranking dizendo que a melhor universidade do Brasil é a UFRJ, a Universidade Federal, a melhor universidade federal do Brasil, e ela se encontra dentre uma das melhores do mundo. Então, a questão da graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão é algo que é extremamente caro e importante à nossa universidade, né? Com relação à questão da acessibilidade, especificamente, que eu estou aqui, eu quero agradecer as pessoas, né, que trabalham comigo, Sulamita, ao meu ex-orientando que está aqui, Luiz Cunegundes, ao João Pedro, que é meu aluno querido, né, meu aluno, primeiro aluno com deficiência que eu recebi na universidade, que eu acompanhei ainda como diretora da Letras, não ainda como diretora de acessibilidade, diretora adjunta de acessibilidade. Então, são coisas que são muito importantes para mim. Então, eu comecei graduação, mestrado, doutorado na universidade, estou iniciando um pós-doutorado na área de acessibilidade, e que é a área que eu amo de paixão nesse momento, né? Enfim. E talvez a abordagem que eu fiz até um roteirinho, Cris, para justamente não me perder, porque eu falo muito. Então tá aqui, tá meu roteirinho que eu vou seguir para não ultrapassar nosso tempo. 45 minutos de live, hein, Cláudia? Hã? 45 minutos de live. Tá bom, se for preciso, a gente faz uma outra live, né? Então não tem problema, a gente marca uma próxima. Então, eu acho que o que é importante, tratando da questão de acessibilidade, pessoa com deficiência, eu acho que a primeira questão que eu preciso trazer é o que é o conceito da pessoa com deficiência, segundo a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, que é de julho de 2015. Tá? Eu vou ler aqui o conceito que está na lei, que diz que a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, acho que isso é a questão primordial, que a pessoa com deficiência ela tem de ter condições de poder ir ter lazer, ter acesso à educação, à saúde, ao esporte, à diversão, em igualdade de direito com as pessoas sem deficiência. Então, isso é uma garantia que a sociedade precisa prestar às pessoas com deficiência. E, ao contrário da pessoa com deficiência, nós temos aquela pessoa com mobilidade reduzida, que não se enquadra, se a pessoa com mobilidade reduzida, ela não se enquadrando no conceito da pessoa com deficiência, porque ela não tem uma deficiência, mas ela tem um impedimento que faz com que ela tenha momentaneamente a sua mobilidade reduzida, ou seja, a sua plena participação na sociedade de forma efetiva, né? Por qualquer motivo de movimento ou dificuldade de movimento, permanente ou temporário,
que vai gerar uma efetiva redução dessa mobilidade. Então, uma pessoa que quebra uma perna e que tem de ficar 3 meses sem poder se movimentar, então, nesse caso, essa pessoa é considerada uma pessoa com mobilidade reduzida, tá? E a gente sabe uma coisa que é bastante importante, mas aí eu teria de ir por um viés mais social, antropológico, que seria a história do movimento social e político das pessoas com deficiência. Por quê? Se hoje nós temos a acessibilidade, o direito à acessibilidade, o direito à inclusão, é porque as pessoas com deficiência lutaram bastante para que esse momento acontecesse na história desse movimento, tá? As pessoas com deficiência sempre foram consideradas, elas foram invisibilizadas. Esse é um termo que eu estou criando agora. Ou seja, elas foram sempre tornadas invisíveis pelo tecido social da sociedade. Por quê? De uma certa forma, você olha, você vê pessoas consideradas normais e você vê poucas pessoas com deficiência circulando na rua, na universidade, porque elas têm várias dificuldades e várias barreiras que precisam ser vencidas, tá? Então, nesse sentido, a gente vê poucas pessoas com deficiência circulando, mas não que elas não tenham direito, mas pelos problemas e pelas barreiras que elas têm de enfrentar para poder estar em sociedade ou na universidade, tá? Mas a gente precisa quebrar essas barreiras. E é com isso, com esse intuito, é que foram criadas as diversas leis que permitem, que dão direito e acesso às pessoas com deficiência na universidade, tá? Então, basicamente, eu me desviei um pouquinho da... Não que eu tivesse me desviado, eu continuo sendo professora de língua e literatura italiana, mas a minha paixão pela acessibilidade, no momento em que eu ainda, como diretora da Faculdade de Letras, comecei a receber os alunos com deficiência, a acompanhar, a cuidar, a ver quais eram as necessidades que eles tinham. Então, cuidar dessas pessoas, ter o contato, eu vi que é um tema que eu amo de paixão e que eu pretendo continuar desenvolvendo ao longo da minha carreira aqui. Com certeza, ainda vai ter uns aninhos aí pela frente. Perfeito, Cláudia. Olha, quem mandou você falar na questão que você sabe falar italiano? No final da nossa live, meu Deus, não sei cantar italiano. Você vai se despedir, vai falar uma frase em italiano, depois você vai traduzir, tá bom? Pode Quem deixar. Você falar que você sabe falar italiano. Agora você vai ter que se despedir. Eu sou professora em italiano. Olha isso, todo mundo quer ouvir aqui você falando italiano. Buongiorno, ragazzi. O passarinho me contou que você fala muito bem italiano. Quem falou isso? A galera aí da UFRJ que está aí presente. Diz Quem lá se falou a isso? fala muito bem italiano. Ok, grazie ragazzi. Ci vediamo dopo, ok? Fra poco. Olha aí, ó, tá vendo? Já tá rasgando o italiano dela aí na nossa live. Cláudia, se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Cláudia, tá? Pode colocar aí que a Cláudia vai responder, tá bom, gente? Quais são as ações que a universidade vem realizando para garantir essa acessibilidade para pessoas com deficiência? Cris, como eu estava dizendo para você, a lei da ação afirmativa, a lei de cotas, iniciou na universidade, na nossa universidade, no segundo semestre de 2017. Recebendo a participação, os alunos com deficiência dentro dessa ação afirmativa. A gente chama ação afirmativa, né, que é a lei de cotas. E, na realidade, a universidade assim, não estava ainda plenamente preparada. A gente ainda está se preparando, fazendo projetos, fazendo obras de adaptação física e de outras características também. Então, os alunos chegaram e não existia ainda a diretoria de acessibilidade, a DIRAC. Nós fomos criadas em fevereiro de 2018. A DIRAC foi criada em fevereiro de 2018. E aí, a partir de então, a gente começou justamente a fazer o acolhimento dos alunos já na pré-matrícula.
Então, eles chegavam e eram recebidos por nós, eu, a Amélia, na época ainda era a professora Mônica, a diretora, a Amélia começou em 2019, e começamos a fazer o acolhimento dos alunos na universidade. E é muito gratificante ver a luta que eles empreenderam para estarem ali, chegarem ali. Então, a felicidade, o brilho nos olhinhos desses alunos é algo que não tem como descrever. E o fato de estar ingressando numa das melhores universidades do país, num curso de graduação que eles escolheram, tendo vencido já todas as barreiras, né, anteriores até estarem ali, foi algo que mudou, digamos, também a estrutura da universidade, porque eles entraram nos cursos, foram direto para a sala de aula, teve o acolhimento, a gente acompanha, a Dirac acompanha cada aluno com deficiência dentro da universidade. Nós temos uma equipe de funcionários que é maravilhosa e estamos, né, desde então, são 2 anos somente de ações de acessibilidade. Mas já nesse pequeno período a gente já conseguiu empreender obras de acessibilidade, né, para você poder chegar ao campus do Fundão. E são 4 campi: Praia Vermelha, Fundão, Duque de Caxias e Macaé. Então, nessas 4 cidades, nessas 4 unidades, nós temos cursos de graduação e de pós-graduação da UFRJ. Então, para o aluno com deficiência já enfrentar a dificuldade que é o transporte público, transporte municipal e estadual. Chegar à universidade, estando ali, a gente pelo menos tinha de garantir minimamente o acesso, né? Que ele tivesse mobilidade dentro da UFRJ. Então, questão das obras, questão de adaptação curricular, que é uma coisa que ainda está se discutindo e precisa ser implementada pelo Conselho de Graduação. Mas nós temos em cada unidade, em cada curso, comissões que são as COAs, a gente chama de Comissão de Orientação e Acompanhamento Acadêmico. E essas comissões, elas também dão conta de integrar o aluno no seu curso, de fazer a inscrição em disciplinas e acompanhá-lo do início do primeiro semestre até, né, que ele se forme, que é a integralização do curso final de sua graduação. E a gente tem projetos também o projeto de surdos, que é da professora Vivian. Nós temos o professor Antônio Borges, que elaborou o DOSVox, que é o programa de computador para pessoas com deficiência visual. Então, nós temos várias ações que estão sendo implementadas para que a UFRJ, de fato, seja acessível e garanta a inclusão dessas pessoas. Tá? Perfeito. O Luiz Roberto Conetudes está perguntando aqui se todos os cursos de graduação da UFRJ compactuam com a política da acessibilidade. Tem de compactuar, porque os alunos chegam para todos os cursos. Então, a gente acompanha, a gente tem um movimento, eu, Amélia, e os funcionários da DIRAC, de fazer uma supervisão, tanto com os professores, na coordenação de curso, né? E com os professores. Nós estamos elaborando agora, terminando de elaborar o Manual de Boas Práticas para o ensino remoto. Então, semana que vem, a gente já deve estar colocando isso, divulgando esse material, que vai abordar o que é necessário para a pessoa, o aluno com deficiência visual, o que ele precisa para assistir às aulas de forma remota, o aluno com deficiência auditiva, né? A pessoa com uma certa deficiência intelectual. Então, nós temos também, além dessa supervisão que nós fazemos em todos os centros, porque é difícil explicar a hierarquia da UFRJ. Nós temos a reitoria, pró-reitorias, as decanias. Então, nós estamos fazendo as ações nas decanias e as unidades, que são os cursos, ficam abaixo nas decanias. E aí a gente está atuando junto aos decanos, né, com essas ações, e também em contato com as unidades, para que a gente possa ver o que aquela unidade tem como especificidade e que ela precisa dar conta para atender às necessidades dos alunos com deficiência. Então, a gente atua num universo muito amplo, é muito grande, porque, como eu te falei, a gente tem quase 60 mil alunos,
dos quais eu acredito que sejam mais ou menos, e a Amélia, né, depois vai me corrigir, mais ou menos 500 alunos com deficiência. Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas eu acredito que esse seja o quantitativo. E, enfim, a gente tem vários projetos que estão já em andamento. E aí depois aqui, se for num outro momento, eu posso até trazer os projetos e falar do que eles abordam, qual é a questão que eles trazem, e divulgar também, né, essas ações de uma forma mais efetiva. Perfeito, Cláudia. Sabemos que o governo federal, né, ele lançou o programa Incluir, né? O Incluir, ele propõe ações para garantir essa acessibilidade plena, né, aos portadores de deficiências nas instituições federais. Hoje nós temos vários tipos de deficiência. Nós temos a deficiência auditiva, nós temos a deficiência visual, né? Nós temos a deficiência física, nós temos a mental e a deficiência múltipla, né? Que é mais de uma deficiência. Então, hoje, a universidade vem aplicando alguns recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva necessárias a esses alunos com deficiências, Cláudia. Hoje as universidades têm esse recurso para acessibilidade, trabalha com questão das tecnologias assistivas para esses alunos portadores de deficiência. Responde isso para nós. Sim. Como eu te falei, a gente tem o criador do DOSVox, o professor Antônio Borges, que é pesquisador da universidade. A Amélia me corrigiu, são 540 alunos com deficiência que nós temos. E dentro dessas diversas deficiências, nós temos, eu listei aqui, só um minutinho que eu vou, justamente foi o programa Incluir nos possibilitou, não é uma verba grande, mas que possibilitou, por exemplo, a gente criar um projeto que é de facilitadores de aprendizagem, ou seja, uma forma de o aluno que ainda está em formação, mas ele vai auxiliar um outro aluno, ou seja, ele já precisa estar num nível de formação mais avançado e que vai ajudar o aluno com deficiência. A gente chama facilitador, outros chamam de mediador de aprendizagem, né? E eles vão dar conta, tentar auxiliar o aluno nas suas necessidades. Então, a gente vai encaminhar um facilitador para o aluno com deficiência visual para ajudá-lo, né, na transcrição e na elaboração do material, ou seja, na compilação das aulas que ele vai assistir. Então, dependendo da necessidade de cada aluno, entendeu, Cris? Agora, o que eu queria, deixa eu mostrar aqui para vocês, nós temos tradutores e intérpretes de Libras para as pessoas com deficiência visual, deficiência auditiva, perdão. Temos o sistema Braille, nós temos algumas impressoras Braille que hoje instaladas nas decanias, né? Nós temos o programa DOSVox, que é do professor Antônio Borges, tradução e legenda, a gente tem feito legenda de vídeos em Libras para serem disponibilizados na página da UFRJ e na página da acessibilidade, recursos de contraste de materiais em PDF, ampliação de aulas, de material que os professores precisam disponibilizar para os alunos, ledor, né? A questão do ledor, que é preciso, e o programa Braille Fácil, né? Que inclusive pode ser baixado para o celular, para o computador. Além do Zoom e da Lupa, que são equipamentos tecnológicos, né? Que são os utilizados para as pessoas com deficiência. Então, nesse sentido, quando a gente discute essa questão da acessibilidade no ensino superior, Cris, justamente a gente precisa dar conta de implementar esses equipamentos e esses serviços e esses aplicativos para tornar justamente a vida do aluno com deficiência mais fácil, mais acessível e que ele possa se incluir, de fato, em nível de igualdade com os outros alunos. Então, ele vai precisar desses materiais, ele vai precisar desses aplicativos, né? E a gente tem vários pesquisadores que estão, né, trabalhando também em outros aplicativos para as pessoas com deficiência.
Perfeito, Cláudia. Havia inclusão, está colocando aqui algo que eu já ia falar, né? Então, sobre a reserva das vagas. A gente sabe que os deficientes, portadores de deficiências, né? Físicas, auditivas, visuais, as múltiplas, a gente sabe que eles têm essa vaga reservada, né? Pelo sistema de cotas, eles têm. E os alunos que são... E aqueles estudantes, né, que almejam também conquistar esse lugar e que são neuroatípicos, que são a questão dos autistas, dos disléxicos, dos que possuem DEL, que é um distúrbio específico de linguagem, né? Esses estudantes neuroatípicos, como é que essa questão, eles são inseridos nessa reserva de vagas, porque hoje a gente sabe que existe uma lei para o autista, sim, né? Sim. E aí o disléxico, o que tem DEL, o que tem TDAH, como é que fica a situação desses neuroatípicos? Cris, você pergunta com relação ao ingresso na universidade, porque nós temos o edital, né? Nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, que traz uma relação de pessoas que podem entrar pela reserva de vaga, pela ação afirmativa. Então, os autistas têm direito. As pessoas com dislexia, TDAH, assim, elas ainda não são contempladas para uma vaga pela ação afirmativa. Mas elas entram na universidade e nós estamos dando acompanhamento pedagógico, psicopedagógico, para que esse aluno tenha condições de seguir nas disciplinas e cursar as disciplinas. Como eu te falei das COAs que existem em cada curso, os coordenadores, os professores orientadores, eles geralmente indicam que esse aluno ele faça menos disciplinas, ou seja, para que justamente ele possa ter um acompanhamento mais efetivo, né, das suas necessidades. Então, vamos supor a grade de um curso que tem obrigatoriamente 8 disciplinas, quer dizer, um aluno chega na universidade e é obrigado a cursar 8 disciplinas. Os alunos com deficiência, não, eles têm uma coordenação, uma orientação que vai dizer, olha, você pode cursar menos disciplinas, tá? Então, você vai escolher aquelas que talvez sejam mais compatíveis ou mais fáceis para que você possa seguir e acompanhar, mas sempre com o coordenador de curso, as COAs, o professor orientador, e nós vamos dar o suporte, tá? Se o aluno precisar também de um acompanhamento de um psicólogo, a gente tem como encaminhar dentro da universidade para que ele possa ter esse acompanhamento dentro da universidade, tá? Nós fazemos a parte do acompanhamento acadêmico-pedagógico e a parte do acompanhamento psicológico é feito, né, pela psicologia, pela neuropedagogia. Então, a gente tem essa possibilidade. Eles não ficam desamparados, mesmo que ao ingressar eles não tenham assim, direito à reserva de vaga ainda, que eu acho que eles deveriam ter também. Eles vão ter todo o acompanhamento dentro do curso, cursando as disciplinas. No caso deles, eles têm currículos adaptados? Existe redução de currículo no caso dos autistas? Né? Porque a questão do disléxico, a gente sabe que quem tem dislexia, eles têm problemas com decodificação de fonemas, com leituras, então a parte do disléxicos é mais a questão do ledor, né? Ledor, exatamente. Com o ledor, com um mediador, um facilitador, como vocês chamam, né? Que nós, dentro da escola de educação básica, a gente fala mediador. Vocês na universidade são mais chiques, vocês falam facilitador, né? O termo que a gente adotou. Esses alunos, eles têm mais fácil a questão da dislexia na questão só de textos, não na parte de conhecimento cognitivo. Sim. Já os autistas, a gente já sabe que tem aí um comprometimento cognitivo, né? Como os alunos que também têm TDAH não têm comprometimento cognitivo, pelo contrário, eles são muito inteligentes, a questão deles é só de atenção. Então, existem situações diversas, né? E que a instituição precisa ir se moldando. Então, eles têm currículo adaptado.
Sim, ele tem uma dificuldade de aprendizagem, claro, mas a gente justamente orienta que eles façam menos disciplinas, né? Infelizmente, Cris, a gente ainda não, o Conselho de Graduação ainda não regulamentou essa questão da redução de disciplinas e do currículo adaptado. Nós já fazemos isso na prática, né? Ainda que não esteja regulamentado pelas resoluções da UFRJ, mas a gente já faz isso, porque isso é uma necessidade. A gente não pode obrigar o aluno que tem uma dificuldade de leitura, de entendimento de um conteúdo, a fazer um número de disciplinas que ele não vai dar conta. Então, quer dizer, que acessibilidade, que inclusão nós estamos dando e fazendo para esse aluno na universidade, né? Então, além do João Pedro, que está aqui presente, eu espero, que eu amo de paixão, eu também tenho a Clarinha. É uma aluna com paralisia cerebral. Ela é aluna da Faculdade de Letras. Eu comecei acompanhando também, mas quando deixei a direção e fui para a Dirac, não continuei acompanhando de perto a Clarinha. E ela é a aluna mais inteligente, ela faz inglês, ela é a aluna mais inteligente do curso de inglês, ou seja, ela só tira 10. Então, ela sabe, ou seja, ela não vai, ela diz, eu não quero dar aula, eu não quero ser professora de inglês, mas eu quero ser e eu vou ter condições de ser uma boa tradutora do inglês. Eu vou escrever livros, eu vou traduzir. Então, o impedimento que ela tem não tornou, ou seja, não fez com que ela desistisse do sonho dela de ser tradutora. Ela sempre quis ser tradutora. Então, ela não vai ser professora, claro. Talvez porque não queira, mas ela também poderia ser professora com uma pessoa que acompanhasse o mediador, uma neuropedagoga que pudesse acompanhar, ela também poderia dar aula. Eu vejo dessa forma, mas ela quer ser tradutora. Então, eu fico super feliz de ver esses alunos lutando e quebrando essas barreiras, porque é uma barreira atitudinal. Você chega num curso de uma universidade pública, é muito puxado. Todos os cursos dentro da UFRJ exigem muito do aluno. Então, e para que esse aluno tenha esse direito de exercer de ter as suas limitações respeitadas, de ter a sua capacidade também plenamente desenvolvida, é que a gente faz essa adaptação do currículo, adaptação de provas. Ele tem mais tempo se ele precisar para fazer a prova. Ele pode fazer, tem alunos que gostam de fazer a prova sozinhos, né? Com TDAH, eles gostam de fazer a prova sozinhos. Então, a gente reserva, pede para o professor reservar uma sala, ele faz a prova sozinho, sem estar junto do grupo e com um tempo maior de prova. Então, essas pequenas ações ajudam justamente nessa questão da acessibilidade. Então, não é nada difícil de se fazer, é tudo possível, né? A gente sabe que hoje nós temos uma restrição de verba imensa, o governo vai cortar das universidades públicas para o ano que vem mais de 20% do orçamento, e nós temos várias obras que ainda estão paradas por conta de redução do orçamento. Mas, enfim, aquilo que é possível, quebrar a barreira atitudinal, a gente vai quebrar, ajudar o aluno a ter condições de seguir aquele curso, frequentar aquela disciplina, a gente vai dar essas condições, né? Então, a Dirac existe para isso. Os núcleos de acessibilidade também, que algumas unidades têm, estão aí trabalhando com isso. Pedagogas, neuropsicopedagogas. Eu tenho uma amiga, a Rose, que é neuropsicopedagoga. Ela é maravilhosa, me ajuda, a Roselane Gadelha. Então, ela me ajudou justamente na orientação do João Pedro, da Clarinha, enquanto eu estava na Letras, né, como diretora. Então, foi maravilhoso. Nós criamos, eu e Roselane criamos na Letras o núcleo, o setor de acessibilidade. Isso foi em 2013. E hoje mudou de nome, né? Com a atual gestão, com a atual direção, esse núcleo acho que é NIA, Núcleo de Inclusão e Acessibilidade. Mas quem criou esse setor na minha unidade, na Letras, fui eu e Roselane. Quer dizer, então, esse trabalho em prol da pessoa com deficiência, ver que as limitações que eles possam ter não são reais, você pode aproveitar, ajudar nesse desenvolvimento dessas capacidades dentro dos cursos de graduação da UFRJ. Então, isso é maravilhoso, isso não tem preço, eu fico feliz, eu babo. É isso. Pedro, isso, como eu sempre falo, para nós que amamos educação
e que somos professores, não há missão impossível, tudo é possível, né? Basta a gente quebrar tabu mesmo, passar por cima dos desafios e tornar o impossível possível, né? Que essa é a nossa missão enquanto educador. Exatamente. É provar para todo mundo que a educação muda e o mundo, muda as pessoas. Muda. Né? Essa é a nossa missão. Eu acho que a nossa felicidade, a minha maior felicidade, a da Amélia, enquanto diretora de acessibilidade, é poder ver o aluno se formar aí na formatura, é ver as famílias. Eu conheço a mãe do João Pedro, a mãe da Clarinha, a gente se fala, a gente se beija, a gente troca as experiências. Ela, Claudinha, eu preciso disso, será que você pode me ajudar? Aí eu vou ver, vou né, falar com a reitoria, com a reitora, que essa gestão da reitoria, da professora Denise, né? Tem sido maravilhosa, não só a reitora, os pró-reitores todos, nessa questão de ajudar a DIRAC a implementar as ações de acessibilidade na UFRJ. Enfim, nós temos contado com apoio excepcional da equipe da reitoria, a reitora, o vice-reitor, o professor Fred, a equipe da pró-reitoria, do gabinete, Rose, Lúcia, Duque. Então, eu e a Amélia, nós somos muito felizes por estarmos atuando nessa área. E a responsabilidade é muito grande, porque eu e a Amélia somos responsáveis por todos os alunos com deficiência, por toda a questão de acessibilidade na UFRJ. Então, não é pouca coisa. Responsabilidade, hein, Cláudia? É muita coisa, é muita responsabilidade. A Via Inclusão está fazendo uma pergunta aqui. Para os alunos com algum déficit cognitivo, existe a possibilidade de aula de reforço ou encontros com o professor fora do horário da aula regular? Olha, isso é uma coisa que tem de ser acordada com o professor. Há essa possibilidade, sim. Eu acho que nós temos um programa de monitoria na universidade e ele dá conta justamente de ajudar os alunos com as questões do conteúdo das disciplinas em horário extra-classe, no horário que é fora da classe, né, do horário normal de aula. Mas eu acho que se o aluno conversar com o professor, eu acho que não vai haver nenhum problema em que ele possa atendê-lo, até porque os professores fazem orientação fora do horário de aula, então eu acho que não há nenhum problema. Acho que é uma questão só de conversar com o professor. E se o professor se negar ou tiver alguma, né, resistência, fala conosco que a gente dá um jeito de conseguir um outro professor, falar com outro professor daquele conteúdo e que possa nos ajudar e que possa auxiliar esse aluno com uma certa dificuldade. Tem outra pergunta aqui da Monique Acioli. Os professores precisam entender mais sobre os casos. Sim, vocês pensam em fazer cursos para os professores lidar melhor com esses alunos? Porque, assim, a pergunta é até muito pertinente. Sim, né? Perfeita. Hoje existe alguns casos de despreparo da equipe docente Sim. em relação a lidar com o aluno de inclusão, né? A gente até fala muito da questão da diferença entre dificuldade de aprendizagem e transtorno de aprendizagem. Porque hoje, se o aluno encontra uma dificuldade de aprendizagem, às vezes o professor, por despreparo, já acha que esse aluno tem um transtorno, né? Um transtorno específico. Então, assim, a gente precisa tomar a posição de professor e não de especialista. Deixem que os especialistas façam o diagnóstico, porque o professor não pode fazer esse diagnóstico, né? A gente pode observar, encaminhar, né? Encaminhar para uma avaliação, mas muitas das vezes o aluno não tem transtorno específico, e sim uma dificuldade de aprendizado, que ele precisa um pouquinho mais de atenção, né? Que ele precisa um pouquinho mais de cuidado, se aproximar mais desse aluno e entender, né? Tentar elaborar estratégias, né, para tentar facilitar esse aprendizado. Então, existe essa falta de preparo dentro da universidade, ou a universidade pensa, como a colega aí colocou,
nessa capacitação, nesse preparo Sim. dos docentes a lidar com Sim. esse tipo de questões? É o que nós, professores, sempre falamos, perdão, Cris. A gente tinha programado um curso de capacitação para todos os professores da UFRJ. A gente faria isso a partir do início do semestre letivo de 2020, em março, início de abril. A gente tinha programado fazer isso, ou seja, percorrer os centros, as decanias e as unidades, fazendo essa capacitação. Porque cada professor, ou seja, nós somos formados, por exemplo, eu sou professora de língua e literatura italiana, como tem o professor de matemática, como tem o professor de física, de engenharia naval, engenharia nuclear. Cada um foi formado dentro da sua área, dentro da sua especificidade. Mas acredito que nem todos tenham passado por uma formação pedagógica, não tenham feito algum tipo de complementação que ajudaria a entender justamente o que é transtorno, o que é uma dificuldade de aprendizagem. Então, nós temos também um pouco desse déficit, tá? E aí a gente tem de correr atrás. Eu acho que cada professor, a gente nunca para de estudar, a gente tem que sempre se aperfeiçoar, e sempre ter consciência de que nunca sabemos tudo, né? Então, a gente tem de... Eu não era dessa área de acessibilidade, mas quando eu comecei a receber os alunos com deficiência, acolhê-los e acompanhá-los no curso, eu percebi que eu precisava estudar, eu precisava me capacitar nessa área. Então, acredito que os professores devam ter essa consciência também. A gente tem feito muito visitas às unidades, conversado com as decanias, com os professores, para justamente dar conta dessa capacitação. E tem vários professores muito receptivos nesse sentido, de que, de fato, precisam conhecer melhor os transtornos, as barreiras, as deficiências, para poder lidar melhor com o aluno em sala de aula. E nós tínhamos programado um curso, sim, no início do semestre, veio a pandemia, atrapalhou tudo. Então, agora a gente está elaborando, eu e a Amélia estamos elaborando um manual de boas práticas de acessibilidade, deve sair semana que vem, tem de sair, né? E com a volta, né, espero, com a volta presencial das atividades presenciais, das aulas, não sei quando isso vai acontecer, a gente vai fazer esse curso, essa capacitação presencialmente. Mas a gente está pensando em fazer isso também de forma remota. A gente está organizando. Primeiro vai ser essa publicação do manual de boas práticas, e aí depois a gente vai pensar nessa capacitação. Os professores pedem, eu preciso entender qual é a funcionalidade do meu aluno, o que eu preciso, como é que eu posso ter acesso a ele, as necessidades, o que ele precisa, como é que eu posso ser mais acessível, transformar a minha matéria, a minha disciplina, o meu conteúdo de forma acessível. Então, essa pergunta nos chega com muita frequência. Então, eu e a Amélia, a gente vai programar isso, com certeza. Um dia eu escutei de um professor que, nesse momento de pandemia, todos os professores deveriam saber usar Libras, né? Porque Sim. nós, infelizmente, não vamos poder, mesmo que haja uma retomada agora, que a gente ainda não sabe, né, como é que está essa questão desse plano de governo de presencial, remoto, presencial. Exato. Então, a gente está tentando, mesmo que haja essa retomada, né, a gente não vai poder se tocar, o professor não vai poder se aproximar do aluno. Distanciamento, né? Então, na sala de aula. Então, aí vem a questão das relações afetivas, né? A questão do olhar, do aprender a olhar nos olhos. E as Libras, nesse momento, ajudariam muito, né? Cris. Porque nós não vamos poder ter esse contato humano, né? O abraço, que aí a gente pode representar assim. O carinho. O beijo, que a gente pode representar assim, né? Mas nada substitui. Ansioso, que a gente pode dizer que é assim. Nada a questão substitui. da tristeza, que é assim. Então, assim, a gente precisa, né, um pouquinho dessa Libras, até mesmo com os nossos alunos que são típicos, e que não são neuroatípicos ou que não tenham deficiências. Até com os alunos típicos, nós vamos precisar do auxílio das Libras. Né? Como eu te falei, Cris. Isso para vocês vai ser um desafio, né? Como fazer isso de forma remota,
para um deficiente visual, para um deficiente auditivo, como fazer isso, né? Pois é, complicado sim, mas nós temos, na Faculdade de Letras, nós temos o curso de Letras Libras. O doutor Arno está aí nos assistindo. Doutor Arno, muito obrigada pela sua presença. Tudo bem? Boa noite. Maravilhoso o senhor estar aqui. Uma pessoa muito querida, obrigada. Né? Queridíssimo, do coração. Né? Doutor, né? Sumidade de referência na cirurgia vascular no mundo e no Brasil principalmente, mas em todo o mundo. Né? Parliamo in italiano dopo, professore, dottore. E, então, como eu estava te falando, Cris, nós temos na Faculdade de Letras o curso de Letras Libras, que forma alunos, né, intérpretes de Libras, tradutores e intérpretes de Libras. E na Letras são oferecidas disciplinas de Libras, inclusive no CLAC. Nós temos a disciplina de Libras no CLAC, no curso de Línguas Abertas à Comunidade. E tem assim, uma procura enorme. Mas, na realidade, a gente precisaria ter Libras em todas as unidades, em todos os cursos, para os professores, para os servidores, aquele funcionário que vai atuar na secretaria acadêmica, receber o aluno, né, surdo e que vai precisar usar a Libras, né, como linguagem dos sinais, que para eles é a primeira língua. A língua portuguesa é a segunda língua e para leitura e escrita, mas eles têm a língua brasileira dos sinais como primeira língua. Então, isso é importantíssimo. Os professores precisam saber usar a Libras, seria importantíssimo. Todos os cursos devem ter uma disciplina, oferecer uma disciplina de Libras, mas para isso a gente precisa ter concurso público, né? Fazer concurso para contratar professores. Nós, na DIRAC, só temos 4 intérpretes de Libras para toda a UFRJ. Então, você vê que não é possível dar conta de tudo que nos é solicitado enquanto tradução e interpretação de linguagem dos sinais. A gente tenta fazer o melhor, mas a gente precisa e sabe que a gente precisa contratar profissionais tradutores e intérpretes. O governo extinguiu o cargo de tradutor e intérprete, o que vai ser uma grande dificuldade para os alunos com deficiência que chegam à universidade e que precisam ter a Libras, né? A interpretação, a tradução em Libras. Então, é muito difícil. A gente trabalha com uma realidade que é exaustiva, cansativa, não com uma realidade que nem sempre a gente consegue dar conta de tudo que nós precisamos, das ações que precisamos realizar. Entendeu, Cris? E nós também selecionamos facilitadores em Libras. E esses facilitadores vão atuar com os alunos, justamente fazendo a interpretação remota, né? No período de aulas remotas. Agora, né? Que iniciou essa semana passada. Cláudia, parabéns para vocês da UFRJ que estão com esse trabalho lindo de inclusão, né? Vocês estão todos de parabéns por esse projeto. Difícil. A nossa live tem 10 minutos. Em 10 minutos, qual recado você deixaria para os estudantes que almejam conquistar esse sonho de estudar nessa universidade, na UFRJ? Dá um recado rápido para eles. Cris, eu acho que é nunca desistir, apesar de todas as barreiras, apesar de todos os obstáculos que nós sabemos que o candidato, né, antes de chegar à universidade, o candidato com deficiência vai enfrentar. Então, ele já passou por um ensino médio em que ele teve, talvez, até a sua formação aumentada, porque em muitas escolas ele encontra dificuldade, teve de mudar de escola. Eu tenho vários relatos de alunos que chegam à FRJ que mudaram várias vezes de escola porque não conseguiram. É uma escola que os acolhesse e fizesse as adaptações necessárias. Então, nunca desistir, porque quando eles chegam com aquele brilho nos olhos no momento da pré-matrícula, que a gente acolhe pai, mãe, aluno com deficiência, avô e avó, já conversamos com avô e avó. Teve um aluno que levou a família inteira e ele não era nem do Rio de Janeiro, ele era de outro estado. Então, veio a família inteira para fazer a pré-matrícula com ele. Então, isso nos dá uma força de continuar, apesar de toda dificuldade que nós encontramos, né, de orçamento, dificuldade interna, às vezes, do aluno conseguir ter essas condições que a gente precisa dar para ele. A gente procura dar, mas nem sempre a gente consegue.
Então, eu nunca desisti, porque ele vai estar na universidade que, de fato, vai conseguir dar e transmitir aquilo que ele precisa para a formação dele, né? Perfeito, Cláudia. E aí, fala aí uma frase final em italiano e traduz essa frase para nós aqui. Io voglio salutare a tutti che stanno qui, che sono presenti qui, dimostrare il mio amore. Eu quero saudar a todos que vieram participar da live, falar do meu amor, dell'amore che ho per questo tema, por esse tema, e ringraziare a tutti. Espero de encontrar-vi num altro momento. Quero agradecer a todos, espero encontrar em outros momentos, per chiacchierare, per parlare, per discutere di cose divertenti. Então, para a gente conversar, discutir, rir de coisas divertidas e de coisas que nos são caras, né? Vi voglio, amo a tutti. Eu agradeço ao doutor Arno, agradeço ao João Pedro, agradeço a Luísa, Clarinha, não sei se está aí, Sulamita está aí, Amélia, minha parceira de acessibilidade e inclusão, enfim, e tocar esse barco porque temos muito trabalho a fazer. E é difícil, mas estamos aí. É difícil. Mas para quem ama educação, nós conseguimos. Eu amo acessibilidade. Eu me descobri na acessibilidade. É isso. Sem saber. Quando a gente se apaixona, o que dizer quando a gente se apaixona por aquilo que faz, né, de melhor. Quando a gente ama o nosso trabalho, amamos o que fazemos, o resultado não poderia ser outro do que um sucesso, né? Então, assim, eu agradeço também a todos que estão aqui. Quem não conhecia a nossa página aqui da Seduc, por favor, passe a nos seguir, porque a gente tem muitas novidades por aí. Não percam a live, pessoal, que está aí, ó, de inclusão. Não percam a live também com a doutora Deise Serra na quinta-feira, no dia 3, sobre superdotação e altas habilidades. Cláudia, nós te agradecemos muito por esse momento. Agradecer. Muito obrigado por você partilhar, né, um pouquinho dessa expectativa de muita gente, que muita gente não sabia como era esse acesso. Quero confessar que eu não sabia. Pois então, assim, é importante. Nós estamos transformando a Universidade Federal do Rio de Janeiro em uma universidade acessível. Né? E precisamos, é lei e nós precisamos cumprir a lei. Além de cumprir a lei, é o nosso trabalho que a gente faz com todo amor e carinho. Luiz Salvador, ti voglio bene anche, né? Agradecer a Amélia, minha fiel escudeira, com quem eu divido as agrúrias do trabalho. A Roselane, que foi minha parceira na Letras e que me ajudou a tocar o setor de acessibilidade. E o convite da reitoria, enfim, de ser diretora de acessibilidade junto com a Amélia. Eu digo que é a coisa mais feliz que eu tenho feito ultimamente, tem me deixado muito feliz, né? Doutor Arna, agradeço a todo mundo. Quando fazemos a diferença, não tem como se sentir de outro jeito. Né? João Pedro, te amo, João Pedro, Clarinha, as pessoas, eu sinto muita falta do contato deles, eles são barato. Obrigada, então. É isso, gente, muito obrigado, uma ótima noite a todos, um bom final de semana e Cláudia, mais uma vez, obrigado por tanta sabedoria e por partilhar esse momento bacana conosco. Tá bom? Sim, muito obrigada. Muito obrigada, Cris. Obrigada a todos. Para vocês. Um beijo para você, Cláudia. Amélia, tchau, tá bom? doutor Arno, Até a próxima. Tchau, Luiz. Tchau. Obrigada. Tchau.